No oferecimento Cerbrais. Sofisticação aos seus pés. Olá, sou Suzana Clark Fiuza e hoje a gente começa mais um episódio do Oba Obra. Hoje a gente vai conversar com Marcelo Franco, grande arquiteto do Carmel Taíba. Vou responder para vocês e tirar todas as dúvidas no bloco Pergunte a Suzana. Vou mostrar para vocês as novidades do mundo da arquitetura e da decoração. E a gente vai mostrar no último bloco como está o apartamento do Meirelles. Está imperdível! Olá, estamos aqui na Cerbrais e eu quero mostrar um pouco mais para vocês o que se passa por trás dessa fábrica de pisos e revestimentos cerâmicos. E eu vou conversar com a Isabel Mota, responsável pelo PCP da empresa. Vamos lá? Isabel Mota. Tudo bom, Isabel? Tudo bom? Ela é a responsável, essa carinha de anjo, de menininha. Ela é a responsável pelo PCP da Cerbrais, gente. E ela foi que executou esse painel lindo que a gente está vendo aqui. E eu quero que ela fale mais sobre essa empresa enorme e tão cheia de vida, de energia, só coisas boas que a gente sente aqui dentro. Mas eu quero que ela fale mais dessa parte de tecnologia. Como é que você conseguiu fazer um painel desse tão lindo? Me fala. Tudo bom? Tudo jóia. Hoje a gente tem equipamentos dentro da empresa que nos dão essa liberdade de fazer o que quiser. Então, hoje, se a gente quiser imprimir uma foto sua nessa impressora, a gente consegue imprimir. E o painel é uma área que a gente tem explorado recentemente e ele é feito exatamente, ele é feito na linha de produção exatamente como é feito um porcelanato nosso que é vendido em loja. E ele trabalha, a máquina ela trabalha com algumas cores e o colorido do painel se dá por essa mistura de cores. Então existem algumas limitações, mas hoje a gente consegue fazer praticamente tudo. Com as cores certas você consegue fazer praticamente tudo. Mas me fala uma coisa, quando você escolhe um desenho, tá? Eu me lembro que eu fiquei encantada também com o da Casa Cor. 2018, eu estava lá no espaço e foi onde eu me apaixonei realmente pela Cerbrais e conheci um pouco mais da história de vocês. Foi criado aquele painel, aí você joga aquela imagem no computador e ele que faz o trabalho dessas cores É mais ou menos. Hoje a gente tem uma equipe que faz isso pra gente, nossa equipe do laboratório, tem uma pessoa que é responsável por fazer isso. E aí o que ela faz? Ela pega a imagem, o artista ele manda a imagem pra cá, e aí a gente analisa a qualidade da imagem, o tamanho da imagem, porque tudo tem que ser proporcional, você não pode esticar de maneira nenhuma, porque você perde qualidade, a imagem pode ficar embaçada. Então, a gente passa pro artista como que deve ser, ele manda pra gente, uma pessoa faz todo esse trabalho, é um trabalho de designer mesmo. Vai olhando pedacinho por pedacinho do desenho, da imagem, vai fazendo ajuste, mas sem perder as características principais dele, né? Então, é feito o ajuste de cor, de tonalidade, passa por essa aprovação e aí ela pega essa imagem no Photoshop e passa para o perfil da máquina. Passa para o perfil da máquina, imprime, queima, porque as cores, antes de serem impressas, ficam de um jeito, depois que queima, fica de outro completamente diferente. Sim, então, tudo isso tem que fazer esse você teste precisa, exato. antes. Você aprova a imagem no computador, aprova a imagem antes de queimar e aprova a imagem depois de queimada, que é o principal. E aí tem o resultado incrível, maravilhoso. Eu fiquei na dúvida, sério. Eu devia ter batido o olho e ter visto que era um porcelanato, porque eu estou na fábrica de porcelanato. Mas eu achei que fosse um vidro, porque eu achei realmente lindo, o brilho é maravilhoso.
E é tão bacana a gente poder aliar a tecnologia com a arte, né? Que isso aí é muito legal, a gente poder sair do convencional. Mas é importante também, lógico, a gente ter uma tecnologia muito grande agregada aos revestimentos, né? Hoje em dia. Me fala um pouquinho dos tamanhos, que eu sei que vem novidade no ano que vem. Eu quero ser uma das primeiras a saber, eu quero receber para poder colocar aí nos meus projetos. Mas assim, me fala desse tamanho, dos novos que estão vindo aí e da durabilidade do porcelanato, que me perguntam muito. É uma pergunta assim recorrente no escritório. E aí eu vou usar madeira, eu vou usar uma pedra natural. Então é muito importante a gente passar para as pessoas que estão assistindo a gente a tecnologia do porcelanato. Hoje a gente trabalha com alguns formatos de porcelanato. A gente trabalha com formato 70 por 70, 50 por 1, 34 por 70, que é o revestimento, né, do nosso 70 por 70, e as nossas réguas de madeira, que a gente trabalha com 16 por 101 e 24,5 por 101. A parte boa do porcelanato, né, diferente da pedra natural, do mármore, é porque você tem uma manutenção muito menor. Sim. E você tem uma durabilidade muito maior. Então, você não precisa se preocupar com manchas. A pedra, né, o granito, ele é muito poroso. Então, você derrubar alguma coisa, um vinho ou... Canetinha, eu tenho 3 filhos. Exato. Eu não posso dizer 3 crianças não, porque um já não é criança. 3 filhos. Me fala, essa parte aí realmente é tranquila? Às vezes uma canetinha permanente e tudo, não vai passar para o material? Não vai passar. A gente tem uma tecnologia de última geração aqui na fábrica com aplicação de nano, que é uma camada que é aplicado por cima do produto, já depois dele polido, que dá essa proteção, dá esse brilho e dá essa proteção no produto. Então, até é super interessante, aqui na fábrica a gente tem vários testes, são feitos diariamente, que a gente deixa marcador permanente, café, vinho, produtos de limpeza, algumas coisas, e deixo ele 24 horas. E é para sair com água e sabão. Então, é feito esse controle interno, que não é obrigatório, mas a gente faz questão de fazer porque a gente acha que é um diferencial na marca, é um diferencial no produto e uma tranquilidade, né? De você colocar, não ter que ter esse cuidado todo e não é um problema. Que coisa boa. E a gente vê assim, o cuidado de vocês é tão grande que vocês conseguem fabricar e exportar para o exterior, né? Estados Unidos, que é um dos locais que vocês mandam muito, então isso é impressionante, porque a gente sabe da exigência, né? E me conta um pouquinho como foi chegar lá, a possibilidade disso, de vocês terem todos esses selos, vocês com certeza passaram por momentos assim bem rígidos para poder conseguir tudo isso, né? A gente demorou, acho que fomos das últimas empresas a de fato começar a produzir o porcelanato, mas porque a gente sempre quis que fosse um porcelanato de fato. Então, a escolha da massa era muito importante, a escolha dos materiais, a escolha dos equipamentos. Então, foram muitas viagens feitas para ver os equipamentos funcionando, para ver fábricas rodando com esses materiais. Mandamos nossa massa para fora do país para fazer testes. Então, porque a gente sempre teve esse cuidado, sabe? E a gente conseguiu fazer isso. Foram anos de pesquisa, de desenvolvimento. As gráficas que a gente usa nos nossos produtos foram desenvolvidas na Itália, porque várias que a gente recebeu aqui não chegava, não eram gráficas com aquele nível que vocês queriam. E a gente fazia muita questão que fosse um produto assim que chamasse atenção, um produto que desse orgulho, né? Sim, não era de vocês terem produzir por fabricado. produzir, exato. E aí vocês estão em quantos países hoje? Mais de 30 países. Mais de 30, é muita coisa. É muita coisa. É uma das maiores do Brasil, né? E realmente é um orgulho. Me fala dessa loucura, dessa estrutura de vocês conseguirem fabricar 3 milhões, mais de 3 milhões de metros quadrados. Como é isso? Assim, você está na parte mais do controle dessa produção. Então me diz como é que é esse desafio, que deve ser gigante.
Não é fácil, mas hoje a gente tem uma equipe muito alinhada, muito redondinha, então a comunicação flui. Então é fácil trabalhar. Hoje eu faço essa conexão entre o comercial, ver toda a nossa demanda, todos os pedidos que a gente recebe e passar toda essa demanda para o industrial. Então hoje está tudo muito cronometrado, está tudo muito... como é que eu posso dizer? Redondo, exato. Precisa ser para que a gente consiga atender todos os nossos clientes. Então, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que tem que ser acompanhada diariamente, é um acordo diário, então, enfim, mas... Muito legal. E você já é a terceira geração, né? É uma coisa linda, é muito legal de ver isso. Eu vou conhecer já mais um pouco da fábrica para ver todas essas máquinas, essas impressoras, né, que são super rápidas. Então é muito bacana a gente ver todo esse processo e a gente vê que a nossa construção, né, tá cada vez melhor e maior por conta de empresas como a Cerbrais, né, que ajudam a gente ter realmente espaços que durem muito mais tempo. Como você falou, precisa de menos manutenção, são mais práticas, então isso aí é muito bom para a gente poder usar nos nossos projetos, para a gente poder... Né? Isso, a gente poder até fazer coisas diferentes, né? De repente a gente pega um espaço bacana, pega um ambiente comercial que a gente quer fazer um detalhe, então é muito bom e poucas pessoas sabem que isso é possível. Então, esse é um dos motivos que eu gosto tanto de passar para as pessoas, isso, as novidades, o que a gente tem nesse mercado tão rico e aprender um pouquinho mais aí com vocês. Então, eu queria te agradecer demais. Eu amei, tô doida para conhecer aí essas máquinas e foi muito bom estar aqui com você. Obrigada. É um prazer. Bom demais. Gente, obrigada por estar aqui, por estar acompanhando a gente e até o próximo bloco. E agora vamos ao Pergunte a Suzana. Você que não mandou ainda sua pergunta, mande para o meu Instagram, Suzana Clark Fiuza, para eu responder aqui. Vamos lá? Vamos começar? Primeira pergunta de hoje. O que acha de móveis antigos reaproveitados? Eu acho que é muito importante a gente entender o que o cliente tem, o que ele já possui e o que é importante para ele. Muitas vezes o cliente tem móveis que são especiais para ele, às vezes são móveis antigos que vieram da mãe, da avó, da bisavó e peças com história, com realmente significado. Então isso eu sempre gosto de ouvir o cliente, de entender o que ele quer e eu acho que isso tem que ser respeitado. Então, às vezes o móvel precisa ser restaurado, ele precisa, às vezes, trocar um tecido, quando é uma cadeira, quando é um sofá. Eu sempre gosto de dar a minha opinião, mas deixando o cliente bem à vontade. Gosto de misturar estilos, eu sou mais contemporânea, mais moderna, mas eu gosto demais de usar móveis clássicos pontuais. Muitas vezes fazer projetos alguns quartos mais clássicos também dentro de um projeto moderno. Essa mistura é muito bacana, ela funciona muito bem e para mim o clássico ele sempre dá uma sofisticação ao espaço. Então eu gosto de conversar, de tentar encaixar o que o cliente tem no projeto atual. Mas quando eu acho que vai ficar totalmente fora, às vezes é um móvel que ele não tem significado, que ele não tem muita importância, o cliente quer simplesmente economizar em colocar aquele móvel que ele já tem. E aí, se ele não tiver em bom estado, ou se ele não combinar com o projeto, ou se ele ficar muito grande ou muito pequeno, aí eu realmente entro com a minha opinião, eu digo, eu defendo o que eu acho, e aí eu tento convencer, né? Nem sempre eu consigo, a grande maioria das vezes eu consigo, porque eu acho que o cliente está procurando um profissional exatamente para ter uma orientação.
de alguém mais experiente do que ele. Falando nisso, engraçado que eu já fiz vários projetos para arquitetos. É bacana, né? Porque às vezes uma pessoa é formada nisso, ela poderia até saber, mas ela não está exercendo, às vezes ela está administrando alguma coisa e ela quer alguém que tenha mais experiência do que ela. Então, precisa aí de um arquiteto, de um escritório por trás disso, né? Mas se eu não conseguir convencer, eu vou aproveitar no projeto mesmo assim. Posso integrar minha varanda ao quarto? Hoje a gente tem visto cada vez mais o aproveitamento dos espaços, né? Eu acho que quanto mais tempo a gente passa em casa, mais a gente quer cada cantinho que ele seja usado, que ele tenha realmente uma importância, que aquele espaço ele faça uma diferença, né? De guardar alguma coisa, ou um espaço de leitura, ou um espaço de uma rede bem confortável. Então, muitas vezes a varanda, anexada principalmente aos quartos, elas são muito pequenas e elas não são utilizadas de forma nenhuma. Então, nesse caso, realmente fica um espaço totalmente inútil, subutilizado, né? E a gente tem acrescentado, tem juntado esse espaço ao quarto do casal, às vezes até outros quartos mesmo com varanda. Então, como é que a gente sabe se pode integrar ou não? A gente precisa perguntar para o condomínio, que a grande maioria permite isso, porque quando a gente usa uma cortina de vidro e a gente usa uma persiana, realmente não dá para ver o que tem por trás disso. Então, quando você está num prédio que a pessoa coloca uma persiana na varanda, tanto faz ela estar com aquela persiana ali e não ser mais a varanda, ela está integrada num quarto. Mas realmente o mais correto é pegar o projeto e levar ao condomínio para ele autorizar e aí a gente fazer isso de uma forma bem tranquila. E realmente a gente tem visto resultados maravilhosos. A gente acabou de fazer um quarto agora e ficou enorme, porque a gente integrou um closet, entregou a varanda e ficou maravilhoso. Então, o que eu acho que é importante é o apartamento servir as pessoas que moram. Então, se você gosta de um canto de leitura, quer uma poltrona bem confortável, com a mesinha, com a luminária, você adora livro, coloca um estante de livro, eu acho que o projeto ele tem que ser muito adequado às suas necessidades. Mais uma pergunta, a cortina de vidro esquenta muito? Bem, o que acontece muito com a cortina de vidro é que quando as pessoas colocam naquele espaço, elas deixam praticamente o dia todo fechadas. Lógico que vai esquentar muito. Mas o bacana da cortina de vidro é que ela pode ser totalmente aberta. Então, como ela tem aquele mecanismo, né, não é igual uma janela convencional, que muitas vezes tem duas portas de correr. Então, você abre uma e fica a metade aberta, a metade fechada. Então, realmente diminui muito a ventilação. Mas uma cortina de vidro, ela fica no outro sentido e ela é toda recolhida. Então, se você quer bastante ventilação, é só deixar ela aberta. Mas o interessante dela é essa flexibilidade para poder fechar quando quiser. Para ligar um ar-condicionado, quando está chovendo, né? Você tem uma grande varanda, que você até usa mais como varanda mesmo, você nem juntou aquele espaço à sala. Mas se ela é totalmente aberta e não tem uma cortina de vidro, ela vai receber bastante sol, ela vai receber chuva, vai melar mais, vai molhar mais, muitas vezes queima mais os móveis, que a gente sabe que o sol da gente é muito forte. Então, as vantagens da gente colocar a cortina de vidro são enormes. E se você tem essa preocupação de esquentar, é só você manter ela aberta quando você quiser. Mas também quando você não quiser, quando tiver alguma situação dessa que eu mencionei, ou no dia a dia você quiser fechar uma parte dela e até fechar uma persiana para não entrar tanto sol nos móveis soltos, ajuda bastante e eu acho assim que só tem vantagens com a cortina de vidro. Então eu tenho utilizado e tenho indicado bastante nos meus projetos.
Posso aplicar revestimento vinílico em cima de um porcelanato existente? Pode. A gente tem feito muito isso, porque muitas vezes o cliente não quer o custo de ter que retirar todo o revestimento, tira o entulho, né? E tem que colocar outro em cima. Então, o custo de você colocar um piso vinílico em cima de um porcelanato, de um revestimento existente, é muito menor. O próprio piso vinílico é um piso que tem um custo mais baixo, ele é bem acessível. E por ele ter 1,5 milímetro a 2 milímetros, é muito bom, porque a gente não precisa estar mexendo nas portas do espaço. Então, o que a gente tem que ver, tem que dar um tratamento, tem a forma certa de colocar, de proteger, de ver se tem realmente algum desnível, né? Se aquele piso não está bem sentado, se ele tem muitos relevos, ele vai mostrar no piso vinílico, porque ele é muito fininho. Então, o piso estando bem direitinho, todo nivelado, e aí é preciso chamar uma pessoa específica para isso. Não é todo mundo que sabe colocar um piso vinílico. Então, a gente chamando o profissional adequado. É muito rápido, muito eficiente e dá aquele aconchego, né, da madeira. Muitas vezes a gente coloca uma madeirinha clara, às vezes quer colocar uma escura para dar um contraste maior, mas a sensação de um piso vinílico é muito bom e tem aquele benefício da gente, por exemplo, colocando um vinílico no quarto, a pessoa não pisar num porcelanato, né, assim que acorda, tudo, você tem aquele espaço mais quentinho, vamos dizer assim. E outra vantagem do piso vinílico é que ele é acústico, ele aumenta um pouquinho, ele melhora um pouco a acústica do local. Por hoje é só, eu estou aqui sempre disponível para responder a sua pergunta, tirar dúvida e conversar do que você quer mais ouvir falar sobre arquitetura e decoração. Então, manda a tua pergunta para o meu Instagram, que eu vou fazer questão de responder. Até o próximo bloco. Hoje o nosso convidado especialíssimo é Marcelo Franco, esse grande arquiteto, meu amigo, e nos formamos bem pertinho, né, Marcelo? Na mesma época quase, e é um prazer muito grande conversar com essa pessoa aqui que eu sou fã dos projetos lindíssimos, e eu quero aqui falar sobre arquitetura, que eu sei que é o assunto aí que você ama também, né? A profissão que a gente ama, né, Suzaninha? Exatamente. Prazer enorme estar aqui com você também. Coisa boa. Me conta aí, Marcelo, tua trajetória, que eu sei que tem sido assim em ascensão, cada vez maior. E como é bom a gente fazer o que ama, a gente ter essa mente inquieta de arquiteto. Me conta um pouquinho aí sobre essa tua trajetória. Eu sempre fui alucinado por arquitetura, sempre me dediquei à parte residencial, de casas, de alto padrão, condomínios. Depois vieram os prédios, logo em seguida. E, assim, sempre numa arquitetura mais moderna, eu sempre tentava me instigar um pouco mais para poder fazer algo um pouco diferente daquilo que estava no mercado, tentar mostrar para os nossos clientes que a gente tem aí um traço diferente, inspirado aí em espaços mais amplos, abertos, onde a natureza está junto com as áreas comuns da casa. Casas práticas, eu moro em casa, eu sei o que é isso, eu sei curtir a casa, como é que funciona, eu adoro cozinhar, então os meus projetos são um pouco do retrato daquilo que eu vivencio no dia a dia, né? De uma casa um pouco mais família, uma casa que realmente ela precisa ser usada, não está ali só para poder, né? Então, espaços mais funcionais, mais abertos, né? Esquadrias mais amplas, com entrada de iluminação, ventilação e tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Né? Os professores ensinaram, mas não diziam como é que era para ser. Como é que era para ser? Eu acho que a gente tem que ir atrás isso. e tanto do nosso olhar, né? Como é que a gente enxerga aquilo ali, é que eu acho que é o diferencial de cada profissional. E aí veio aquela arquitetura um pouco mais minimalista, de traços retos, né? Onde a volumetria ela fazia parte da fachada da casa, né? Assim, eu durante esse tempo todo de experiência de casas e tudo, a gente começou a
a ter essa identidade visual dentro dos nossos projetos, do escritório como um todo. Então, assim, os novos empreendimentos iam surgindo e a gente, os próprios clientes já achavam que isso era um ponto importante dentro da nossa arquitetura. Questão, como eu falei, né, não só dos traços, como na questão também da forma de utilizar a casa, né? Eu sempre tentando colocar para os meus clientes que a gente tinha que sempre fazer alguma coisa diferente e que aquilo ali começou a virar realmente e ser um ponto forte dentro da arquitetura e é o que é hoje. Assim, as pessoas me procuram muito em função da identidade visual das obras, né? Dos materiais que não são tão frios, ao mesmo tempo tem detalhes volumétricos, pedra, vidro, madeira, né? E é assim que a coisa foi acontecendo naturalmente, nada que a gente pudesse impor para os nossos clientes, nada disso. Agora, eu acho até um desafio isso, a gente querer o diferente. Tu concorda com isso? Porque, às vezes, a gente quer usar o diferente, ou quer mostrar, quer usar, e o cliente quer aquela mesma coisa. Então, acho que cabe ao arquiteto também ter essa proposta e deixar o cliente ter essa visão também. Porque muitas pessoas querem o que estão usando, aqueles mesmos materiais e tudo. Então, eu acho que cabe a gente a... assim, sempre tem aquele cliente que vibra muito com o nosso trabalho. É esse cliente que paga o primeiro projeto e que faz o seguinte: cara, faz do jeito que tu achar que tu deve fazer. Então, é daí que vem as nossas referências, né? Então, assim, é aquele cliente que deixou fazer, você deixar um pouco mais livre para poder fazer aquilo e deu certo, ficou lindo, ficou bacana, funcional. E outras pessoas olham e vão dizer: não, eu acho que é isso mesmo, o caminho é esse. Eu acho que tudo é passo a passo, né? Hoje as pessoas já procuram a gente em função dessa linguagem arquitetônica, né? Já pessoas que não gostam, eu entendo, logicamente, desse tipo de linguagem arquitetônica, já procuram outros profissionais que já são... se identificam melhor com isso, né? E isso foi acontecendo dentro do escritório, isso foi naturalmente, né? Com todos os projetos, sempre tentando colocar para os nossos clientes algum detalhe, algum elemento, inclusive nas obras mais comerciais, como condomínios de casa e tudo mais. E, não, vamos colocar um pé direito mais alto, a gente consegue que a casa respire um pouco mais, as pessoas vão entrar e vão dizer: uau, que bacana e tudo. Isso foi acontecendo naturalmente. Coisa boa. E me fala assim, que eu sei que você está atuando no Brasil todo, né? Agora fortemente em São Paulo também. Eu fico tão feliz porque é muito bom, né? Pegar um cearense aí com tantas ideias e com a arquitetura tão limpa e tão linda. Realmente eu adoro e me identifico muito com suas casas. Eu realmente fui por aquela linha bem de ambientação. Eu amo design, eu amo a parte interna também. Então eu acabei indo por esse rumo. Mas eu fico assim encantada quando eu vejo uma casa que dá vontade de ambientar, né? Por conta dessa linha mais limpa e tudo. E eu queria saber de ti, queria falar um pouco sobre os hotéis, que eu sei que você está fazendo vários hotéis. Isso. E eu acho que o hotel mais marcante que a gente pode chamar aqui, não sei se pousada de charme e tudo, mas um marco, eu acho que pra gente, é o Carmel Taíba, né? Comentário, por onde a gente olha, a gente vê pessoas elogiando o teu trabalho. Então, eu queria que você falasse sobre esse desafio. Com certeza foi um desafio muito bom, com resultado espetacular. Então, me fala um pouquinho da tua proposta, do que você quis passar para as pessoas com isso. Suzana, assim, te respondendo já a pergunta anterior, assim, o escritório está atuando de Boa Vista, em Roraima, até Foz do Iguaçu. Não só no segmento de hotéis, no segmento residencial, né, de prédios também de alto padrão. A gente tem feito muita coisa legal, sempre fora da caixinha, dentro daquela arquitetura mais minimalista que a gente trabalha. O Carmel Taíba foi um grande presente, né? A gente já era cliente da família, fazendo os condomínios, a gente participou de uma concorrência saudável e tudo mais para todo mundo.
Mas, assim, o ponto principal do Carmel Taíba, quando a gente colocou o primeiro anteprojeto, que a gente ganhou a história toda, foi fazer com que o hotel ele fosse realmente um hotel design, um hotel beira de praia, pé na areia, mas que ele tivesse a arquitetura como essência do hotel. Uma arquitetura que pudesse passar a questão de uma arquitetura sensitiva. Sim. Quem entra no hotel sabe que em todo canto onde você está, desde a entrada, que foi feita uma passarela com espelho d'água, né, para poder chegar no lobby do hotel, isso tudo tem um motivo de ser. Né? Eu queria que aquele cara que fosse entrar no hotel tivesse realmente a sensação de que ele ia deixar tudo aquilo ali para trás, de problema, de tudo, de negócio, de business, e ele ia entrar num hotel e ia chegar e falar, uau! Né? Então, assim, poxa, eu estou aqui, tá legal. Então, quando você entra no lobby do hotel, por essa passarela, que tem toda aquela questão sensitiva, como eu mesmo falei, gerando essa expectativa, você chega no lobby do hotel com o pé direito duplo e você tem um requadro de quase 7 metros de altura e esse requadro, ele enquadra a grande piscina que existe, um paisagismo lindo, os coqueirais que ficaram lá, que a gente não tirou, o mar que está no fundo, então tudo... O cenário é perfeito. Tudo foi pensado, tudo foi colocado de uma forma legal. Se você olhar a arquitetura em si, não é uma arquitetura que é impactante, ela está tudo no seu lugar, ela é um pouco até mimetizada dentro do paisagismo que está, certo? Então, assim, a tonalidade da textura que a gente usou é a mesma tonalidade do tronco do coqueiro, então, assim, tudo teve um motivo de ser. Né? A arquitetura pode estar... integrar, né, a arquitetura pode estar lá de uma forma respirando ali dentro, mas ela não é o ponto principal, vamos dizer o seguinte, o ponto principal é a natureza, é o mar, é aquela piscina maravilhosa, é tudo isso aí. Né? Mas onde você olha, você vê a arquitetura realmente bem diferente. Né? E é interessante esse contraponto aí com o design, a imponência, né, da arquitetura. Você sente tudo isso que você quer passar, mas de uma forma que não agride o espaço. Isso é que eu acho mais bacana, porque você consegue fazer com que a pessoa tenha essas duas sensações. Então, Exato. acho que por isso que foi esse sucesso tão grande. E eu acho que isso é que a arquitetura tem que passar para as pessoas, né? Isso. É essa sensação, essa emoção. Isso. E isso a gente vê, eu acho que em cada projeto seu e principalmente no Carmel Taíba, né? Eu acho que, como é o último, o último assim, eu acho que teve toda essa sensação aqui, é o que a gente mais tem falado, mas eu tenho certeza que muitos virão aí pela frente e que vão ser também tão marcantes quanto, né? A gente está com outras propostas também de hotéis dentro da mesma linguagem arquitetônica. A gente terminou agora o Maquena, que fica em Icaraizinho. A gente está com outra proposta em Foz do Iguaçu, estamos com outra, iniciando agora um trabalho em São Miguel dos Milagres, que é uma praia paradisíaca também, que fica em Maceió, em Alagoas, perto de Maceió, na verdade. Então, assim, a gente tem colocado nossos filhotes aí. Coisa boa. De uma forma muito legal. O São Paulo também tem nos dado aí grandes alegrias com projetos muito legais. Fazenda Boa Vista, que na verdade é um local onde estão aquelas pessoas que eram referências para mim da arquitetura, Jacobson e tal. Eu estou lá. Que legal. A gente já está aí na sétima casa lá, sexta, sétima casa. E levando o nome do Ceará aí, me orgulha muito para o Sul e para o Brasil todo. Bom demais ter você aqui, é uma honra e queria lhe parabenizar pelo trabalho tão lindo, tão rico que você vem fazendo. Obrigado. Queria agradecer, coisa boa, e agradecer você também, como é bom, gente, a gente ter a boa arquitetura, como o sentimento é o que traz assim para a gente. É só de alegria. Então, fico feliz também de ter você aqui, aprendendo um pouquinho mais com a gente. E eu te espero no próximo bloco. Olá! Estamos
Estamos de volta ao apartamento do Meireles e eu quero que você veja junto comigo como o apartamento está ficando lindo. O piso ficou maravilhoso, as paredes já receberam a primeira demão de tinta, os pontos elétricos já foram passados, a preparação tanto para a iluminação quanto para a caixa de som. Então a gente vai ver detalhadamente, junto com a equipe técnica que está executando essa obra, o passo a passo de tudo que foi feito e que ainda falta fazer. Vamos lá? E aí, pessoal? Olá, Tudo certo? tudo bem? Diga, meu amigo, como é que tá? Vamos falar sobre uma coisa importantíssima dentro de um projeto de ambientação. É o projeto de iluminação. É muito importante a gente ter todas essas compatibilizações do projeto dos móveis soltos, dos fixos, com a iluminação. A gente ter a lâmpada adequada para cada local, a gente ter o efeito que a gente precisa dar, a gente ter cenas diferentes, porque nem sempre a gente tem a mesma linguagem de iluminação. É importante a gente ter essa diferenciação. Então, para isso, nosso escritório preza por ótimas parcerias para fazerem o projeto junto com a gente, junto com o nosso escritório. Então, eu queria chamar aqui hoje, para conversar com a gente, o Emanuel, da Spot. Trabalho com a Belardo há muitos anos e gosto demais do trabalho deles. E o Emanuel está aqui acompanhando essa obra e eu queria que ele falasse um pouquinho sobre como ele fez, assim, como ele pensou nesse projeto, nas novidades de mercado também, e eu queria que vocês aprendessem mais com ele. Suzana, o teu projeto de arquitetura, ele já nos deu uma variação muito grande para a iluminação, né? Você me disse muito bem como você queria, iluminação geral para onde você precisava, iluminação de destaque para os objetos, iluminação imobiliário, tudo muito flexível, tudo com LED, porque hoje em dia não se trata de outra forma, pela sustentabilidade, e nos deu a opção de mostrar o que existe de novo hoje, que no caso são os embutidos micro, que nós na Spot nós temos a possibilidade de trabalhar com controle de ofuscamento, qualidade de luz, eficiência, substitui muito bem as lâmpadas anteriores, as dicróicos da R70 com graus abertos, graus fechados. Você tem uma flexibilidade muito grande das cenas que você pode customizar. Você consegue trabalhar muito bem, te dá uma garantia muito longa de exposição. Ele tem, por exemplo, 50 mil horas, enquanto que as lâmpadas naturais têm metade, 25. Isso. Então é uma solução que o LED já chegou aqui, né? E a gente teve a possibilidade de usar nesse projeto. Com as especificações que você me disse, o teu projeto, como eu falei no início, ele me indica muito bem onde é que precisa a luz. Eu fui seguindo e daqui a pouco a gente vai ver isso tudo pronto. Porque a obra já está na hora da iluminação. O ar-condicionado começou a chegar, isso é ótimo, porque a gente vai compatibilizando os sistemas, né? Hoje, por exemplo, eu verifiquei que teve alguns poucos ajustes por conta disso. A camada do ar-condicionado junto com a camada da iluminação, para os dois dialogarem e nenhum atrapalhar o outro. Isso é importante a gente, dentro de um projeto, a gente ter toda essa junção de informação, né? No caso, a informação do local do ar-condicionado, se é cassete, se é split, aonde que vai ter as suas peças. Então, a gente precisa juntar isso tudo, detalhes de mobiliários e painéis. Então, é importantíssimo não só a empresa, uma boa empresa, fazer um projeto adequado, mas acompanhar. Porque surgem dúvidas, às vezes acontece do eletricista não entender bem alguma coisa, uma novidade que às vezes vocês recebem um treinamento e eles não. Então, eu sempre gosto que os parceiros estejam acompanhando, né? Como a gente está fazendo aqui. Iluminação é imprescindível o acompanhamento, porque existem alguns detalhes que você não tem certeza. Por exemplo, um levantamento, na hora que eu fui quebrar o forro, apareceu uma viga ou então um cano que eu não estava prevendo. Isso tudo muda a iluminação. Você não vai perder o projeto de iluminação por conta desse detalhe. O projeto todo muda, ele se muta, né? E aí, se não houver acompanhamento para acompanhar essas mudanças, vai tudo por água abaixo. Isso. É imprescindível. Só termina quando o cliente entra no apartamento e aperta o interruptor. E tá tudo certo. Bom demais. Eu acho que esse aqui vai ter realmente essa noção que você falou de um grande aconchego e de espaços
mutáveis, né? Eu acho que a iluminação ela tem que realmente permear por todas as cenas adequadamente para cada situação. Perfeito. Aqui nas áreas sociais, como no seu projeto nos pede, tem claro e escuro, com a tonalidade mais amarela, que te dá aconchego, né? A gente dosou isso muito bem pelo que você já havia pedindo. No resultado vai ficar bem interessante. Bom demais. Daqui a Vamos pouco vai acompanhar estar pronto. direitinho, vamos ver. Isso. É isso aí. Queria mostrar para vocês agora um projeto de áudio e vídeo. Esses projetos complementares, eles são importantíssimos, porque a gente precisa de uma base técnica de pessoas especializadas que unam todas essas informações com o nosso projeto de ambientação. Então, para falar um pouco mais disso, eu queria chamar o Rafael da Grusca para ele falar desse projeto específico, de tudo que ele pensou, tudo que ele conversou com a cliente e como ele imaginou. Isso aqui está maravilhosamente bem para assistir um filme, para poder receber pessoas para uma festa, para qualquer situação. Tudo bom, Rafael? Tudo bem? Me fala mais aí, como é que ficou isso aqui tudo, em termos de áudio e vídeo? Pronto. A ideia aqui foi fazer um retrofit do que a cliente já tinha, né? Então a gente modernizou as caixas acústicas, né? Eram 3 caixas acústicas de sobrepor, então a gente fez a opção de trabalhar com a caixa acústica frontal de embutir. Isso não vai atrapalhar a questão acústica, né, de como a família vai assistir o filme, porque esse áudio é direcionado para o sofá e a gente manteve 3 zonas de áudio aqui. Você vai ter a zona de cinema, você vai ter a zona de áudio aqui para a sala de jantar e você vai ter uma terceira zona de áudio que vai servir para a varanda. Então, além de ficar muito bem distribuído o áudio, a gente também vai conseguir criar uma ambiência bem bacana aqui para o sistema de home theater dela. E uma coisa que eu falo sempre, que eu acho super importante, é que um projeto de áudio e vídeo não precisa ser espetacular, escandaloso, sei lá. Eu acho que tem pessoas que amam desesperadamente um som e tem pessoas que querem ter um ambiente bacana para receber e para assistir um filme. Então, o que eu gosto de falar sempre, você vai entender a necessidade do cliente e adequar, mas o importante é ter esse projeto, ter um projeto de internet também, que foi o que você fez aqui. Então me fala um pouco dessa parte também, da internet, câmera de segurança, que muitas pessoas prezam por colocar, então tudo isso vem do seu projeto. Pronto. Entretenimento hoje, né, a gente sabe que muito do entretenimento está ligado à internet. Então você acaba assistindo um filme e você depende da internet também para assistir o filme, para ouvir uma música. Então a gente teve essa preocupação de fazer um sistema de distribuição de internet equilibrada e realmente para frente, né, que tem potência para a gente segurar aí pelo menos 10 anos para frente. Fora isso, a gente também fez um sistema de segurança, ou seja, vai ter câmeras posicionadas em alguns ambientes que a cliente desejou. E a gente também fez um sistema de automação trabalhando com dispositivo sem fio. Por quê? Porque a obra já tinha caminhado um pouco, né? A cliente, depois de um tempo, despertou o desejo de fazer a automação, então a gente entrou com a solução sem fio, que não precisa quebrar nada e vai chegar na solução que a cliente quer. Que é muito bom também. Quanto antes o cliente decidir melhor. Isso aí a gente sempre faz, inclusive, uma troca de informação, da gente estar passando o projeto para vocês e vocês para a gente. Porque eu preciso compatibilizar dentro do projeto de imóveis o tamanho do teu subwoofer, a caixa de som é no teto, é no chão, são muitos tipos de equipamentos diferentes. Isso, e esse levantamento a gente vai de acordo com o estilo do cliente e também de acordo com a disposição que o cliente está para fazer o investimento naquela solução. E quando chega lá, aí você mostra, porque assim, a loja realmente é muito bacana e mostra para o cliente exatamente os efeitos e do som, né? Que é complicado só falar, o importante é sentir para poder decidir. Eu digo para todos os clientes da gente que é importante eles fazerem uma visita no showroom para eles perceber a dimensão do que realmente eles estão comprando, né? Porque como é uma coisa que parece intangível, fica complicado de a gente fazer algum tipo de paralelo. Então realmente é interessante ir, ter a experiência até para a gente saber como é que vai estar fazendo na casa do cliente, né? Para ele ter uma noção de como é que vai ficar na casa dele. Isso é bacana. E acompanhar, que é o que a gente está fazendo aqui, acompanhar a obra é imprescindível. Todos os parceiros fazem questão de estarem aqui, tirando dúvida com a Silvana, que a gente vai já conversar com ela, finalizando a obra aqui,
da melhor forma possível para o cliente, minimizando os problemas, que a gente sabe que obra é meio complicado, mas a gente está aqui para isso, para solucionar e para tornar o sonho do cliente realidade. Com certeza. Há algum tempo atrás, eu estava aqui nesse mesmo local com a Silvana Fialho, engenheira responsável por essa obra. E a gente pode ver o poder de transformação de um projeto de ambientação, de uma execução bem feita. Como é bacana a gente poder ver como era o espaço e como ficou. Estamos realmente nos finalmente, então a gente vai receber agora marcenaria e vão ter outras etapas. Mas realmente a parte de obra praticamente foi concluída em menos tempo do que o previsto. Não foi, Silvana? Exatamente. Me fala aí essa tua mágica, me diz. Primeiro, Suzana, eu queria agradecer, antes de tudo, a confiança que você teve com a nossa equipe, porque isso é muito bom, essa parceria entre arquiteto e engenheiro. E, assim, a obra realmente tinha uma previsão maior do que o que a gente realizou, mas como as equipes foram bem entrosadas, equipe de iluminação, equipe de automação, equipe da arquiteta sempre presente, que a gente tem um grupo que a gente cria desde o primeiro dia da obra, não passa um segundo que a gente não esteja se comunicando, as escolhas maravilhosas, porque o piso, o material, as tintas, as cores, tudo foi muito bem escolhido, então o resultado foi muito bom, como a gente já estava esperando. Agora a gente entrega para a marcenaria faz o trabalho dela também maravilhosamente bem e por último a gente dá a última mão de tinta e entrega para o cliente mais um sonho realizado. Mais um sonho, é bom demais. E a gente já vê assim que está pertinho, já está mais perto assim da gente enxergar como vai ficar. É claro que a marcenaria quando entrar com esses painéis de madeira e tudo, que eles estão vendo aí na imagem como é que vai ficar. Mas, assim, o trabalho muito grande, ele foi feito, né? Feito. Toda a estrutura por trás, a parte elétrica. Toda a demolição. Vocês trocaram, me fala um pouco do que foi feito por trás do que a gente está vendo. Nós trocamos todas as instalações elétricas, quadro elétrico, trocamos todos os drenos, trocamos todo o piso todo novo, né? Rebocos que alguns a gente teve que refazer todos de novo, demolições. Então, isso foi todo o processo da obra para a gente chegar até aqui. E aí nós estamos aí, o piso foi tão bem escolhido que ele está lindo. Lindo. Ele está brilhantando. Quando tá chegar assim. a marcenaria, vai Aí ficar... vai fechar. E uma coisa que é importante, Silvana, que eu gosto sempre de falar com os clientes, que o melhor é comprar os materiais antes de começar a obra, porque aí você não para. Então é um processo contínuo que de repente se uma equipe acelera algum processo, a outra já entra porque o material está lá. Isso é fundamental, Suzana, foi assim, uma ajuda excelente. Nós já começamos com tudo definido e tudo em casa. Tudo em casa. Todos os materiais já estavam em casa. E todos os parceiros envolvidos entraram junto, na hora certa. Então tudo funcionou muito bem. É bom demais. Eu acho que é isso aí que a gente vê as nossas parcerias, né? Que eu acho que quando um cliente, muitas vezes me parabenizam pelo projeto, diz, olha, isso aqui é o nosso projeto com a equipe e com o cliente. Eu acho que o cliente faz realmente esse fechamento porque ele acredita, ele faz, ele realmente paga o preço no sentido de acreditar e dizer, eu vou fazer como vocês estão orientando. E o resultado é esse que vocês estão vendo. E já, e no próximo programa, a gente vai ver a marcenaria chegando e como vai ficar todo o processo. Obrigada, Silvana. Eu é que agradeço. Até a próxima. No oferecimento Serbrais. Sofisticação aos seus pés.